Fala galera guerreira do vestibular, tudo bem com vocês? Enem tá chegando, é aquela hora do preparo final, então nós estamos aqui, eu, professor de português, Carme, de português também, mas mais especificamente de redação, para dar as últimas dicas para a prova de linguagens e para a prova de redação. Então eu vou começar dando algumas dicas sobre como você deve se comportar na prova de linguagem, depois a professora Carme mostra algumas dicas de redação. Gente, Enem é basicamente leitura. Você está cansado de ouvir eu falar isso. A prova do Enem é uma prova de leitura. Ah, professor, então eu estou ferrado porque eu não costumo ler, não tenho hábito. Mas, gente, é uma leitura técnica. Existem técnicas que te ajudam a fazer essa leitura direcionado para a resposta. Então, presta atenção. Toda questão, ela traz um texto. Esse texto pode ser verbal, né, mas pode ser também uma imagem, um gráfico, uma fotografia e tal. E ela tem um enunciado. Então, eu sempre aconselho meus alunos a começar pelo enunciado. Você dá uma olhada geral. Você vê, olha, é um texto verbal, é um poema, é uma foto, é uma imagem e tal, mas começa pelo enunciado. O enunciado, ele te traz informações que vão te ajudar na leitura desse texto, vão te direcionar já na leitura desse texto. E aí depois você vai para o texto, você faz a leitura e aí você vai para as opções, né? Para aquele método de procurar eliminar, né, até chegar na resposta correta. Quer ver um exemplo? Ó? Vamos supor que você está diante dessa questão aqui que caiu agora recentemente no Enem. Você olha para isso aqui, ó, você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso aqui da sua memória? Né? Mas você dá uma olhada, ó, Arnaldo Antunes. Bom, pelo menos eu sei quem é Arnaldo Antunes. Mas aí você vai para o enunciado. Olha o que diz, ó. Trabalhando com recursos formais inspirados no concretismo, o poema atinge uma expressão. Opa! Quer dizer, isso aqui é um poema, então? Já estou sabendo alguma coisa. E tem características do concretismo. Percebe que quando você for agora para a leitura do texto, você já vai munido de algumas informações que vão te ajudar e chegar mais facilmente na resposta. Quer um outro exemplo? Olha só, você chega nisso aqui, aí você olha, nossa, textão, né? Aquela coisa que apavora, você preocupado com o tempo. Mas olha, observe o enunciado da questão. O texto trata de aspectos sócio-históricos da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena... Então, observe, ó, eles estão querendo que você busque nesse texto qual é o papel do tupi na formação do português brasileiro. Então, quando você for ler o texto, você tem condições de ir, por exemplo, grifando algumas palavras que vão te ajudar. Ó. Você tem lá em cima Piratininga, Havaiandava, Pindamonhangaba, Itu, e aí no final ele diz assim, ó, e acabou inventando uma nova língua. Percebe? Você na leitura, você já foi direcionado para selecionar, para grifar, para destacar essas expressões pelo enunciado do texto, ó, né? O papel do tupi na formação do português brasileiro. Tá? Quer ver um outro exemplo? Para não ficar só em textos verbais? Olha só, aqui você tem um texto com uma imagem, né? Uma imagem que parece filme de terror, inclusive. E tem um pequeno texto, ó, ou seja, texto 1 lá em cima, texto 2 um pouco mais abaixo. Você começa pelo enunciado, ó. Na imagem e no texto do Romance de Margarite Duras, os dois autorretratos, opa, então lá em cima eu tenho um autorretrato e no texto também tem um autorretrato. Os dois apontam para o modo de representação da subjetividade moderna. Isso é uma informação que te dá antes mesmo de você ir para o texto. Os dois textos são autorretratos, né? Um em forma de imagem, outro em forma verbal, e representam a subjetividade moderna. E aí você vai buscar a resposta, né? Que estão perguntando por que nós temos essa imagem deformada, né? Do rosto humano e tal. Então observem que o enunciado da questão é o ponto de partida, gente. Procura usar isso como um critério. Começa pelo enunciado, você perde menos tempo, você já vai mais preparado, mais direcionado para fazer a leitura depois do texto e chegar nas respostas. É uma dica, mas pode ter certeza, é uma dica bastante valiosa. E agora, vou passar para a professora Carme, que vai dar as dicas de redação do Enem para vocês. Como bem disse o professor Altemir, a prova do Enem é uma prova de leitura. E isso também
está presente na prova de redação. Vamos olhar um pouquinho como acontece em linhas gerais a prova de redação. Primeiramente, a gente tem que lembrar que o tema sempre gira em torno de um problema sociopolítico econômico brasileiro. Mesmo que seja um problema até de nível mundial, ele vai estar focado, vai ter um recorte temático que vai levar o aluno a discutir esse tema no contexto brasileiro. O primeiro passo que o aluno tem que ter é ler muito bem a frase temática. Perceber as palavras-chave que estão na frase temática. Por exemplo, no ano passado, quando havia o desafio para a formação educacional dos surdos no Brasil, eu tinha desafios, educação e surdos. Esses três pilares tinham que ser contemplados na discussão da redação. Para quê? Para ter uma abordagem temática plena. Isso é fundamental. E a prova de vocês, ela vai ser avaliada a partir de 5 competências. A competência 1 e a competência 4, que estão mais ligadas à questão da linguagem. Questões gramaticais que vocês aprendem na aula, nas aulas de gramática, e o uso muito atento aos conectivos, tanto dentro dos parágrafos como entre os parágrafos. E as competências 2, 3 e 5, que dizem respeito à abordagem das ideias, a abordagem do tema e a proposta de intervenção. Então vamos olhar um pouquinho mais para essas competências. Competência 2. Primeiramente, aproveite as palavras-chave da frase temática já na introdução. Ou seja, quando você ler a frase, perceba que existem palavras ali que são fundamentais para a abordagem do tema. Se você esquecer uma delas, você não aborda o tema plenamente. Na proposta do ano passado, os desafios da formação educacional do surdo no Brasil, você tinha desafios, formação educacional e surdos. Se vocês abordassem desafios que os surdos enfrentam na sociedade brasileira e não falassem da sua formação educacional, também não era uma abordagem plena. Então, cuidado com isso. Como disse o professor Altemir, é uma questão de leitura. Depois de lida a frase temática e de entendido o tema, na hora da construção do texto, traga a tese no final do primeiro parágrafo. Já se posicione, já coloque o seu olhar sobre o tema. Isso é muito importante. Estruture o texto entre 4 e 5 parágrafos. O desenvolvimento do texto é o corpo dele, é onde você expande, é onde você joga todas as cartas para você conseguir defender a sua tese. Então, os 2 parágrafos do desenvolvimento podem ser 2 ou podem ser 3, ok? Você tem 30 linhas apenas, não adianta ficar abrindo parágrafos. Cada parágrafo tem uma ideia núcleo e que deve ser desenvolvido. Sem marcas de primeira pessoa e interlocução. O texto dissertativo é um texto impessoal. Não se coloque no texto e muito menos converse com o leitor. É importante não só usar a coletânea, mas relacionar as ideias selecionadas com algum repertório externo que pode ser um filme, uma música, um trecho de alguma obra literária ou até conceitos. Isso é fundamental para a competência 2. É isso que garante a nota máxima nessa competência. O Enem espera de você aquilo que você construiu na sua vida escolar. Então, aquilo que você aprendeu nas aulas, aquilo que você assistiu, que você discutiu, pode servir de repertório para fortalecer a sua argumentação. Não jogue apenas uma ideia legal e bonitinha. Essa ideia tem que fazer diferença no seu texto. Ela tem que ser produtiva, ok? E, finalmente, o mais importante em relação ao repertório é que ele seja pertinente, combine com o tema, com o seu projeto de texto e seja também produtivo, como eu já havia falado. Agora, a competência 3, que é muito irmã da competência 2. A competência 3, ela vai avaliar a sua leitura da coletânea, primeiramente, e o seu poder de selecionar aquilo que vai fazer parte do seu projeto de texto e que vai ajudar na sua argumentação, articular, organizar aquilo e relacionar o que você escolheu com ideias de fora, que fazem parte do seu repertório. Tá? Então, essa parte de selecionar, organizar e relacionar, ela é avaliada na competência 3. Nós costumamos falar que na competência 3 também nós avaliamos a autoria do aluno, ou seja, ele usa a coletânea muito bem, mas ele precisa também não ficar colado a ela, ele precisa ter autoria. Aquilo que a coletânea traz, a ideia que ela traz, ela é uma porta que se abre para uma discussão. Por exemplo, um dado numérico que seja importante, ele pode aproveitar aquilo da coletânea, mas aquilo tem que ser desenvolvido, tem que ser discutido. Isso é autoria. E quando ele relaciona esse dado da coletânea, essa informação, com outras ideias de fora,
ou quando ele até contrapõe ideias de dentro da coletânea, de pontos de vista diferentes dentro do texto dele, isso é autoria também. E o projeto de texto que é avaliado na competência 3, ele se completa quando a proposta de intervenção, que aparece geralmente na conclusão, responde aos problemas que ele apresentou e que foram discutidos no desenvolvimento do texto. E, finalmente, a competência 5. A competência 5, que é o grande diferencial da prova do Enem em relação às outras provas, é que o aluno não só discuta um problema, mas que apresente um caminho viável, não de solução, mas pelo menos um início, né, de discussão do problema e que ele possa ser minimizado. Existem 4 perguntas básicas que ele precisa responder. O que deve ser feito? Muito importante. Quem vai fazer isso? Pense muito bem no agente. É o poder legislativo? É o poder judiciário? É a família? É a escola? É o poder municipal? Cada agente da sociedade tem um papel na sociedade. Então, não jogue ações que não combinam com aqueles agentes. Muito importante, como essa ação pode ser viabilizada? Minimamente você tem que dizer como que ela pode ser feita. Ela vai ser feita por meio de encontros, ela vai ser feita por meio de um investimento financeiro, ela vai ser feita por meio de parcerias. Como isso pode acontecer? Qual o efeito que se espera dessa ação? Especificamente, olha, vai acontecer isto porque se espera que melhore neste aspecto. E algo novo, você precisa trazer um detalhamento de um desses elementos. Por exemplo, você pode detalhar o agente. Se você escolhe um agente da prefeitura, por que a prefeitura é importante para fazer aquilo? Qual é o papel dela naquela ação? Se você está falando como aquilo pode ser feito, detalhe um pouco mais o meio. Qual a importância disso? Que ferramentas serão utilizadas? Esse detalhamento pode aparecer em qualquer um dos 4 elementos. Se você cumprir esses 5 itens, as 4 perguntas mais o detalhamento, você tem 200 pontos na competência 5. Você até pode apresentar mais de uma ação, mas o Enem vai considerar uma ação completíssima. Se você tiver uma ação completíssima, independentemente das outras, você já tem 200 pontos na competência 5, ok? Então, boa sorte, treine bastante na reta final e até mais. Gente, muito bom, né? Nossa, eu queria ter tido uma professora de redação assim. Que clareza na exposição. Quer dizer, você só não vai bem agora na prova se não quiser, tá bom? Eu quero agradecer muito a professora Carmen, que colaborou mais uma vez aqui no meu canal, no nosso canal. E olha, novidades, o ano que vem nós vamos ter mais participação da professora Carmen, não é isso, Carmen? Sim. E eu queria trazer uma novidade para vocês. Nós estamos colocando no ar a nossa plataforma também. vestibularenem.com.br. Os alunos têm me cobrado muito, eles querem o PDF dos slides, eles querem saber de exercícios e tal, e isso levou à necessidade de criar uma plataforma. Então nós estamos criando uma plataforma, ela está ainda em estágio experimental, mas vocês já poderão usar, tá? Vocês entrem lá, vestibularenem.com.br, façam o seu cadastro, tudo gratuito, e lá nós teremos também alguns modelos de redação, fornecidos pela professora Carmen. Você vai poder fazer a redação e comparar com modelos nota 1000, modelos acima da média que foram selecionados pela professora Carmen. E a gente vai ter mais novidades para vocês, mas por enquanto tá bom. Nós queremos focar agora nesse Enem. Queremos desejar uma ótima prova para você e temos certeza que você vai gabaritar a prova de linguagens e tirar 1000 na redação. É isso aí. Um abraço!